Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Hoje estamos aqui para iniciar o estudo dessa revista Gênesis. Nós já estudamos ela há um tempo atrás na escola bíblica e, como ela é o princípio, né? Trata-se do início, achei por bem gravar as aulas também dessa revista. Atualmente nós estamos estudando essa aqui, Hebreus e Tiago, já estamos até no fim dessa revista. Já gravei aqui a lição de número 12, que será domingo que vem. Já está aqui no canal, vou deixar também o link na descrição do vídeo. E nós já estamos no fim dessa revista, né? No próximo trimestre vamos estudar essa aqui, ó, Êxodo e Levítico. Essa aqui vai ser a nova revista que nós vamos estudar. E aí, paralelamente às aulas dessa revista, nós estamos iniciando também uma série de aulas com o livro Gênesis, que é essa revista que vamos estudar hoje. Beleza? Então já quero te pedir, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente gravar um vídeo novo. A gente precisa bater a meta de 1000 inscritos e para isso nós precisamos da sua ajuda, beleza? Bem, aqui também tem um botão escrito compartilhar. Clica nesse botão e aí você pode compartilhar nossos vídeos no Facebook, no seu WhatsApp, e assim outras pessoas também vão ser edificadas com essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, então vamos lá. Assunto da lição. Lição de número 1, Gênesis capítulo 1. O assunto diz o início de tudo. O texto áureo é exatamente o verso de número 1 do capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a verdade prática diz assim: o mundo não é obra do acaso, nem de um poder impessoal. Deus é o seu Criador. E a leitura bíblica é o capítulo 1 inteiro e mais o versículo 1 do capítulo 2, que nós vamos fazer a leitura completa desse capítulo. Vou colocar aqui na tela também para você acompanhar. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia,
e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, que voem e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Amém. Até aqui. Então essa é a leitura bíblica. A nossa lição, como de costume, ela possui 3 tópicos principais. E eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar. O primeiro tópico diz assim: objetivos de Gênesis. Segundo tópico, o Criador. E o terceiro tópico, a criação. Esses são os tópicos da nossa lição, e assim que ela vai se desdobrar nesse momento. Deixa eu ler aqui para você a introdução. A introdução diz assim: o livro de Gênesis apresenta 3 grandes divisões. Do capítulo 1 ao 11, a história dos primórdios. Do 12 ao 36, a história dos patriarcas do povo hebreu. E do 37 ao 50, a ida da família eleita para o Egito. É consenso entre os judeus que Moisés é o autor, não apenas de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, excetuando, evidentemente, a parte final de Deuteronômio, que fala sobre a sua morte. Então, antes de iniciar aqui, deixa eu fazer um breve comentário. O livro de Gênesis, ele foi escrito, como nós vimos aqui, por Moisés. Essa é a versão que a tradição judaica, né? Ela nos passa. E Moisés foi ensinado na cultura egípcia. Então, a ótica de Moisés é através de tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, certo? O objetivo de Moisés não é explicar como todas as coisas foram criadas, né? Mas sim apresentar como as coisas foram
criadas. E ele tem como objetivo também falar a respeito de como surgiu o patriarca Abraão. Né? O início do livro, que é a primeira parte aqui da grande divisão que eles fizeram, né? Do capítulo 1 até o 11, que aí vai tratar da criação e da multiplicação da raça humana, o objetivo dele é apenas usar isso como introdução e não como explicar cientificamente, né, como tudo surgiu. Então não é esse o foco de Moisés. Por isso que não é tão detalhado, né, as coisas como é narrado no início. Então vamos lá aqui. Mostrar a origem das coisas, que é o primeiro ponto aqui do primeiro tópico. Verso de número 4 do capítulo 2. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Imaginemos como seriam as escrituras sem o livro de Gênesis ou de Apocalipse. As escrituras é a Bíblia toda. Se o segundo mostra a consumação e nos tranquiliza dizendo como tudo terminará, o primeiro nos revela como foi o começo de tudo. Gênesis é o livro das origens. O nome hebraico deriva de sua primeira palavra, Bereshit. No princípio, Reshit significa princípio, né? Significa literalmente cabeça. O livro é o princípio, a cabeça da revelação. O título em português, Gênesis, vem do grego Gêneseus, que significa nascimento. Esse livro é fundamental no cânon sagrado. Sem ele, não apenas não saberíamos como foi o início de tudo, mas também daquilo que vem depois não faria o menor sentido. Então, o livro de Gênesis, ele é a base, né, da Bíblia, porque ele mostra como todas as coisas se iniciaram. E como ele bem falou aqui, sem o livro de Gênesis, as demais coisas elas seriam muito vagas. Não poderíamos ter uma visão melhor do que vem depois sem saber o que acontece no Gênesis. E o segundo ponto aqui é reorientar a visão de mundo, que é o verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Após Moisés sair com o povo do cativeiro, eles precisavam ser instruídos nos caminhos de Deus. Devemos lembrar que Israel viveu 400 anos como escravo numa nação pagã. Os egípcios adoravam muitos deuses e isso afetou profundamente a cosmovisão dos descendentes de Abraão. Ao dar essa revelação, Deus queria que o seu povo olhasse para o mundo não como os egípcios olhavam, atribuindo tudo a divindades sem vida, ou adorando a criação em vez do Criador. Nesse sentido, o livro de Gênesis reorienta toda a visão e compreensão dos hebreus sobre quem Deus é e como ele é distinto de sua criação. Então, aqui o segundo objetivo do livro de Gênesis, o primeiro é mostrar, apresentar as coisas como elas foram criadas, não explicar tudo, mas apresentar. O segundo objetivo aqui é reorientar a visão de mundo. Os egípcios tinham uma cultura pagã de atribuir todas as coisas a várias divindades. Deus ele revela ao seu povo que ele é o Criador e só ele deve ser adorado. A sua glória não pode ser dividida com ninguém, muito menos com a criação que ele fez. E o terceiro ponto aqui é mostrar a razão de certas leis. Olha o que diz no verso 17 do capítulo 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis também serve a esse propósito. Por exemplo, por que ser fiel no casamento? Gênesis responde, porque Deus só criou um homem e uma mulher, e disse a estes que deveriam ser uma só carne. Não foram criados 2 homens para uma mulher, nem criadas 2 mulheres para um homem. Por que não se pode matar? Porque Deus criou e zela pela vida. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, não sendo lícito aos homens decidirem sobre quem deve viver ou morrer. Porque não podemos adorar imagens ou adorar a criação,
como os egípcios e outros povos fazem, porque Deus é espírito e é o criador de tudo, não podendo ser confundido com a sua criação. E assim muitas outras questões básicas, como a origem do pecado, têm em Gênesis a sua resposta. Então, muito bem explicado aqui no comentário, Gênesis também explica a razão de muitas e diversas leis que Deus já havia determinado desde o princípio, né? Sabendo que Moisés foi o que recebeu a lei e que fez todo o decálogo, né? Colocando a instituição para o povo hebreu, mas desde o Gênesis já haviam leis que o povo de Deus seguia e o Gênesis mostra a razão dessas leis, né? Como foi comentado aqui. Esse é o primeiro tópico, objetivos do Gênesis, e aqui nós vamos entrar no segundo tópico, o Criador, falando um pouquinho agora sobre a pessoa de Deus. Aceitar que há um Criador é uma questão de inteligência e honestidade. Aceitar quem é esse Criador é uma questão de fé. Essa é a breve introdução do segundo tópico aqui. E o primeiro ponto é autoexistente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não há nenhuma preocupação por parte do autor sagrado em explicar a origem de Deus, né? Não é esse o objetivo de Moisés. Apenas em apresentá-lo. Isso porque Deus sempre existiu, é eterno, autoexistente e incriado. Ao contrário da criação, ele não teve início, como diz com clareza o Salmo de número 90. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, aqui está sendo dito que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Mas não tente entender isso apenas com a razão, como alguém pode não ter início. Nós somos criaturas lineares, temos passado, presente e futuro, isso, porém, é irrelevante para Deus. Por isso, a Moisés ele se revela como o eterno eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, verso 14. O verbo ser aqui é muito importante, pois revela que Deus vive eternamente. Ele está fora do tempo, não tendo passado e nem futuro. Esse ponto aqui, a autoexistência de Deus, para nós, com a nossa razão limitada e humana, é incompreensível, né? Como ele falou aqui, nós temos uma visão linear das coisas. Nós vemos a partir do passado, presente e futuro. E a nossa visão é assim. Então, compreender que Deus, ele sempre existiu e é desde sempre, não entra na nossa lógica humana, né? Ele, como diz aqui, ele é autoexistente. Só vamos ter a compreensão exata dessas coisas quando chegarmos na eternidade com o nosso corpo e a nossa mente glorificada, certo? O segundo ponto aqui é transcendente, verso de número 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus existe independentemente de sua criação. Quando dizemos que Deus é transcendente, queremos dizer que ele é totalmente indistinto. É totalmente distinto e vai além de sua criação. A palavra distinto, neste caso, é sinônimo de transcendente. Não devemos fazer comparações terrenas para tentar compreender Deus, porque nada que existe é comparável a ele. Daí Deus proibia a confecção de qualquer tipo de imagem ou figuras para tentar representá-lo, né? Deus deu uma ordem em Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5, que não devemos fazer nenhuma imagem de escultura para adorar, como se fosse Deus, né? Nem imagem de Deus, porque nunca ninguém viu Deus e não podemos então fazer uma imagem de quem Deus é. Ainda que o artista seja o mais hábil e habilidoso, nunca vai conseguir expressar de forma verdadeira a imagem de Deus, porque ele é intranscendente, como está escrito aqui, né? Terceiro ponto é todo-poderoso, ainda usando o verso de número 1 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. O verbo hebraico bara, todas as ocorrências deste verbo no Antigo Testamento apontam para Deus como sujeito.
Portanto, sua utilização nunca é relacionada ao homem. Deus é tradução de Elohim na forma plural seguida de um verbo singular. A raiz de Elohim é El, que significa ser forte, poderoso, aquele que manifesta seu poder criando. Ele é o Todo-Poderoso. Deus nunca perdeu ou conheceu o empate. Ele é o campeão invicto do universo. As Escrituras deixam claro que ele apenas não pode negar a si mesmo, não pode mentir, nem fazer aquilo que negaria a sua natureza. A onipotência deve ser entendida sob a perspectiva de que Deus pode tudo o que o amor pode, ou seja, Deus pode tudo aquilo que está em consonância com a sua natureza. Como eu falei, a nossa natureza humana e limitada, a nossa visão limitada, quando pensamos em alguém todo-poderoso, é que pode fazer todas as coisas, né? Inclusive a nossa mente, ela pende, né? Ela se inclina para, quando falamos de tudo, nós incluímos a maldade, né? Se Deus pode fazer tudo, ele pode fazer o mal também, né? Só que na visão divina, em uma natureza superior, que é a natureza espiritual de Deus, ele é espírito e a maldade não faz parte dele. Então, quando pensamos que Deus pode fazer tudo, é claro que isso não inclui a maldade, porque isso não faz parte da natureza divina de Deus, né? Ele não sente desejo pelo mal e nem se sente tentado a fazer o mal, conforme Tiago diz na sua carta. Então ele é todo-poderoso e pode fazer todas as coisas de acordo com a sua natureza. E esse foi o segundo tópico. O último tópico aqui fala sobre um pouco da criação. A criação é perfeita demais para ser fruto do acaso ou de uma simples explosão. Quando olhamos à nossa volta, vemos um teatro da revelação divina. E o primeiro ponto aqui é obra de Deus, usando também o verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis começa com a expressão no princípio criou Deus. Isso deixa claro que o sujeito da criação é Deus. A ciência diz que a nossa galáxia possui mais de 100 bilhões de estrelas e que o Sol fica a 240 trilhões de quilômetros do centro da nossa galáxia. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse alterada em apenas 2%, a vida seria impossível. A nossa galáxia é apenas uma de ao menos 1 bilhão de outras. A mais próxima galáxia da nossa fica a 30 milhões de anos-luz. Isso significa que, se o ser humano pudesse viajar a uma velocidade de 300 km por segundo e vivesse o suficiente, ele precisaria de 30 milhões de anos para chegar lá. Quando voltamos os olhos para essa imensidão, enchemos-nos de espanto e genuína adoração a Deus. Então esse é apenas um dado científico, né, dos corpos espaciais e da nossa galáxia. Olhando para tudo isso, o ser humano, né, conseguindo compreender as dimensões e as distâncias em que há entre os planetas, entre a galáxia, entre o Sol e a precisão em que cada astro, né, e cada corpo celeste está no seu devido lugar, achar que tudo isso é obra do acaso é até uma ignorância, né? É preciso ter mais fé para crer que tudo isso aqui é obra do acaso do que para crer que Deus é o criador de tudo isso. Então esse é o primeiro ponto aqui do terceiro tópico, obra de Deus. E o segundo ponto é pela palavra de Deus, o verso de número 3 do capítulo 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. Temos a irrefutável verdade bíblica de que tudo foi criado pela palavra de Deus, conforme Hebreus 11. Não havia nenhuma matéria pré-existente quando Deus
a criou, só havia ele. Então, em seu soberano querer, Deus decide criar o mundo. Ele não precisava criá-lo. Deus não depende de nada exceto de si mesmo. Então, o meio ou a matéria-prima que Deus usa para criar é a sua palavra, apenas a sua palavra. Deus cria desde o nada. O ser humano é bastante criativo. Todavia, tudo que criamos é produto de outras matérias-primas. Deus, no entanto, não precisa de nada para criar, apenas de sua palavra. Imagine um mundo sem oxigênio, sem o carbono, sem o hidrogênio, sem o espaço, sem o tempo, sem etc, né? Assim era até que, num dado instante, Deus disse: haja, e tudo passou a ser. Nada havia antes dele ordenar. Então, que maravilha, né? Poder ter acesso a todas essas informações e compreender que Deus, a partir do zero, criou todas as coisas. E nós, como criaturas de Deus, também temos essa criatividade que Deus colocou em nós de criar as coisas, né? Mas devemos entender que tudo aquilo que nós criamos, nós criamos a partir de alguma coisa, a partir de uma matéria-prima. E Deus, ele criou tudo a partir do zero. Então, o nosso Deus, ele é o Criador por excelência. Correto? E o terceiro e último ponto aqui é: por que Deus criou as coisas, né? O terceiro ponto fala: tudo isso é fruto da graciosa vontade de Deus. Verso de número 31 do capítulo 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o dia sexto. Deus não precisava criar um mundo, ele não estava solitário ou sozinho e nunca foi e nem será refém de nada e nem de ninguém. Ele existe eternamente entre as pessoas divinas, sem necessidade de nada além de si mesmo. Portanto, a criação é fruto da sua soberana e graciosa vontade. Deus planejou cada detalhe da criação. Ela obedece um plano perfeito e pré-ordenado, pois Deus é organizado, inteligente e inteligentemente superior. Não seria possível toda a ordem e beleza da criação surgirem de uma fonte impessoal. Do impessoal poderia advir o pessoal? Não. A Bíblia não é um tratado sobre ciência, mas a revelação de Deus aos homens, mostrando-lhes como se relacionar com Ele. O que não significa dizer que o relato da criação seja anticientífico, mas sim que é teológico. Glória a Deus por isso. Então a Bíblia, ela vem para nos mostrar como as coisas surgiram, como foi no princípio, e o objetivo dela é nos levar a ter um relacionamento com Deus. Como ele bem falou aqui, a Bíblia, ela é teológica, ela quer nos levar a conhecer a Deus. A aplicação pessoal diz assim: para o cristão fiel, crer que o mundo veio da mente e das mãos de Deus proporciona descanso e revela que há propósito e sentido na criação. Então Deus, ele criou todas as coisas com o propósito e nada foge à sua vontade. E você que está aí assistindo também essa aula, você também é criação de Deus e Deus tem um propósito na sua vida. Então, que você possa a cada dia ter conhecimento de Deus e ter uma íntima relação com Ele, tá bom? Eu espero que Deus te abençoe. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos e ativa aí o sino da notificação para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Estamos iniciando essa série no livro de Gênesis e para você nos acompanhar, você precisa estar inscrito, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.